Olá, muito bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo e este barulho é o periquito que está cantando na gaiola aqui atrás. Hoje é dia 22/9/2016, são 16h54 e esta é a leitura bíblica diária de hoje. Muito bem-vindo. Vamos ler em Juízes 18, 19 e 20. Vamos lá! Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, dentre eles homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra, e lhes disseram: Ide, conhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles ali estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, os quais lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos, subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estáis aqui tranquilos? E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Manerdã, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode, e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, sê-nos por pai sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram
e partiram. E os meninos e o gado e a bagagem puseram adiante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos, e disseram a Mica: Que tens? Que tanta gente convocaste? Que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. E assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço ao seu senhor:
Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos, e chegaremos a um daqueles lugares, e passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse ao ancião: para onde vais? E de onde vens? E ele lhes disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço, que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. E levou a sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem dono da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vos trarei fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais esta loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina, ele atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderais isto, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mizpá, como se foram só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mizpá. E disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel.
Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que tiravam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os de Benjamim 400.000 homens que tiravam uma espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel. E consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte eles saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram, e vieram a Betel, e choraram. E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Exaltamos, Pai. Engrandecemos o teu nome. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim. E ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo. Desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos. Uns dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das cavernas de Gibeá, e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia.
25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazê-la levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Livraram-se, pois, os homens de Israel na peleja. Viraram-se, pois, os homens de Israel da peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram à vontade, os pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol, e caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, e puseram fogo. Aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe. Fique na paz. Curta, comente, compartilhe este vídeo. Dê o seu like aí. Faça seu comentário na descrição do vídeo. Está os links das redes sociais. Até logo. Até mais. Até a próxima leitura bíblica diária. Fique na paz. Tchau.